Capítulo 26. Acontece com demasiada frequência que a nomeação de um prior dê origem a graves escândalos nos mosteiros. Pois há alguns que se deixam inflar pelo mau espírito do orgulho e se consideram segundos abades. Regra de São Bento, capítulo 65. Quando contaram a Blacktooth o que havia sido feito com a Idrea, eles estavam preparados para contê-lo e amarrá-lo até que ele ouvisse toda a história, incluindo a promessa de seu mestre de comutar a sentença dela assim que o Papa pudesse deixar a Nova Jerusalém. Em vez disso, Nimue ouviu em silêncio, chorou um pouco, mas no final disse: "Que bom! Mas e quanto a Gaisei? Ele já voltou?" "Não tivemos notícias", disse X a ele. Nimue queria uma audiência com o Papa, mas X o convenceu de que não era o momento certo. Eles esperaram mais 5 dias pelo retorno do guerreiro, e então Blacktooth disse ao capataz venha comigo para Arthallow. "Por quê?" "Porque não sou mais servo do Papa, nem Gaisei o era quando começou a obedecer a Adalainaunyat, e os guardas não responderão às minhas perguntas, mas podem falar com você." Concordou. Eles deixaram a área municipal de manhã cedo e voltaram para os aposentos dos servos antes do pôr do sol. Blacktooth permitiu que contasse a Voshin as más notícias. Gaisei chegou a Arthallow alguns dias depois de Blacktooth e a Berlot, onde os guardas o prenderam, acusaram-no de assassinato e o escoltaram direto pelas passagens da montanha, levando-o ao tribunal de Slojon na praça central, onde foi indiciado e dali enviado para a jaula, sendo que Slojon foi direto ao Papa informá-lo da ação e eles se reuniram sozinhos sem testemunhas. "Eu me lembro dessa reunião", disse X. "Eu não sabia do que se tratava." "Claro", disse Kondo. "Você também estava lá", disse ele a Di. "Então, por que você não parece irritado, X?" perguntou Blacktooth. "Com quem?" "Com o Santo Padre, é claro. Por aprovar a prisão de Gaisei." A sugestão foi tão impensável e tão irreverente para com o mestre deles que todos o encararam furiosos. "Bem, falsos amigos, vou ver o Papa sobre Gaisei", disse Blacktooth. "Não, não vai", disse Voshin, colocando a mão no braço dele. "Sua Santidade não está pronto." Tendo-o chamado de falso amigo sem provocá-lo, Blacktooth deu-lhe um tapa. O evento foi tão inesperado que X não conseguiu desviar do golpe, e Nimue recuou na defensiva. "Você terá que me matar para me impedir, X, e seu mestre não vai gostar disso." "Mas você não deve invadir sem." "Não cabe a você dizer isso, eu vou ver o Papa, venham se quiserem, todos vocês." Ele olhou para os guerreiros de Ri, onde Kondo e o capataz estavam em alerta, com as mãos nas espadas. Qualquer um deles abandonaria Gaisei e a sua própria sorte sem protestar, se o mestre deles ao menos franzisse a testa para ele. X também me deu as costas para eles e saiu da casa. Ele podia ouvi-los vindo atrás dele, e já havia se recuperado da surra que levara dos foragidos. A terra parecia boa sob seus pés novamente e, por mais breve que fosse, ele havia visitado seus ancestrais. Enquanto esteve com eles, ele viu algo dentro de si mesmo como num espelho. A terra, qualquer terra, era sua para caminhar agora. Além disso, ele tinha visto a esposa nômade do pontífice, vermelha como o pôr do sol, voando sobre a paisagem repleta de cadáveres. Gaisei era apenas o começo sobre o que ele queria falar com o Papa.
Blacktooth estava vagamente consciente de estar deixando de lado seu voto de obediência, mas não sentiu nenhum escrúpulo quanto a isso desta vez. A Hydra estava em sua mente como uma visão, mas ele não tinha nada a dizer sobre ela. Na entrada da sala de audiências, um membro da guarda papal armado com uma alabarda bloqueou a porta. Blacktooth pisou com o calcanhar no sapato do guarda, agarrou a alabarda e bateu no estômago dele com o cabo para conseguir entrar pela porta. Seus companheiros orientais assistiram à luta sem comentar, e uma vez dentro das portas, ele foi agarrado pelo cardeal Lincoln e pelo grande cardeal penitenciário. X interveio para ajudá-los agora, mas Bramponi gritou do trono ordenando que o deixassem entrar, e que deixassem todos entrarem. Blacktooth caminhou até o estrado e caiu de joelhos diante de seu pontífice. O Papa abaixou-se para levantá-lo, mas o monge evitou suas mãos e ficou de pé. Bramponi o observou com leve diversão, perguntando se era tão urgente, irmão São Jorge, pois estavam discutindo política com seus eminentes irmãos sobre a Hydra, mas ele interrompeu dizendo que não era sobre a Hydra, e perguntou quem ele via ali além de seus eminentes irmãos. Ora, vejo um monge infeliz e 3 dos meus guardas pessoais. Por que não 4 de seus guardas pessoais, Santo Padre? Oh, eu não sabia que você e Gaisei eram próximos, é lamentável. Não éramos nada próximos, e sua traição é pior do que lamentável. Bramponi franziu a testa como se não acreditasse no que ouvia. Eu vejo que é possível para um papa praticar o mal. Diante dessas palavras insultuosas ao mestre, espadas foram sacadas. Nimue virou as costas para o Papa e encarou seus companheiros. Se o mestre de vocês deseja minha morte, covardes, por que hesitam? Ataquem! E imediatamente ele se virou para Bramponi novamente. Você não vê o que fez? Bem aqui diante de você, eles estão prontos para fazer o que Gaisei fez, exceto que Gaisei achava que estava certo e eles sabem que estão errados, e Vossa Santidade aceita esse tipo de lealdade com a consciência limpa. Bramponi observava seu ex-secretário nômade com aparente fascinação, e Blacktooth ouviu uma espada voltar à bainha. Aquele devia ser o capataz de, ele imaginou, pois Volshin o mataria sem o sinal do Papa se achasse que o melhor interesse do Papa seria servido pelo assassinato. Blacktooth, você sempre aprendeu rápido, mas este é um papel novo, não é? Santo Padre, como católico, tenho que acreditar que o que você liga na terra é ligado também no céu, e tenho que acreditar que quando você está falando sobre fé e moral, o Espírito Santo o impede de dizer qualquer erro. Você tem que acreditar, mas você acredita. Eu tenho uma pergunta, é uma declaração de guerra uma afirmação sobre fé e moral? Alguma vez? Mesmo que você a chame de guerra santa. O padre Soares ensinou, estendendo os ensinamentos de Santo Agostinho, que uma guerra para converter os pagãos nunca pode ser justa, então pode uma guerra contra cristãos heréticos ser santa, se uma guerra contra os pagãos é injusta. A guerra não é nem contra pagãos nem contra cristãos heréticos, é contra um tirano que usurpa o poder apostólico e oprime o mundo inteiro. Mas são os pagãos e os cristãos que são mortos, enquanto o tirano ainda vive e o apóstolo ainda está no poder. Bramponi pareceu xingar baixinho por um momento, e depois se recuperou. Você me escreveu que matou um homem em batalha, Nimue. É isso o que há de errado com você agora.
Blacktooth assentiu e falou lentamente, dizendo que o homem com o uniforme de Texarque era um filho de Vossa Santidade, um gleb do vale, e ele queria errar o tiro, mas sua pontaria foi ruim e ele o acertou na barriga, e o que ele queria de mim então era uma bala no cérebro, mas em vez disso cortei sua garganta, porque um sargento estava observando, e sim, eu acho que é isso o que há de errado comigo, Santo Padre, pois eu Turbrão, por eu já ter matado, teria feito de mim um guerreiro nômade apenas. Com a iniciação, sem aprovação da batalha, e então eles parariam de me chamar de Nimue, ele disse, e parariam de rir. Sobre isso, eu não me importo com o nome ou as risadas, eu quero nunca mais matar. Mas não quero ver Gaisei punido, pois ele viu Adala como um fugitivo de seus comandos e não podia prendê-lo ou agliaver, então ele fez o que achava necessário. Ele não tinha licença de mim. Você aceitou os serviços dele como guerreiro, você realmente escondeu dele a licença que ele supôs ser dele. O Papa Amém franziu a testa e mandou todos saírem da sala, exceto Blacktooth e um guarda. Foi o guarda com o estômago dolorido quem ficou, e quem trancou as portas depois que os outros saíram. Continue, termine o que tem a dizer. Blacktooth olhou ao redor para ter certeza de que o cardeal Lincoln tinha ido embora. Por um lado, Gaisei é membro de uma ordem religiosa Entendo, interrompeu Bramponi, eu reivindiquei jurisdição no caso de Aedrea, porque não no de Gaisei. Porque nenhum papa ainda reconheceu a ordem a qual os homens de Ri dizem pertencer, é por isso. Eu pretendia fazer isso mais cedo ou mais tarde, mas não posso fazer só para libertar Gaisei, é muito transparente. Mas continue, se você tiver mais a dizer. Não posso, Vossa Santidade, falar com o vigário de Cristo na terra tão livremente quanto falei com meu antigo empregador, o secretário para Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. Eu não conheço o vigário de Cristo. Parece-me que você tem falado com bastante liberdade. Mas suponha que eu apenas tire meu solidéu e lhe diga que o vigário de Cristo tirou o dia de folga. Eu ainda sou Elia Bramponi, o filho bastardo de uma nômade lésbica e de um estuprador de Texarque. Portanto, Ninden, menino fazendeiro nômade, outrora monge, outrora amante, fale o que pensa. Posso expulsá-lo, mas não o jogarei numa masmorra. Então solte Gaisei de uma masmorra. Eu não prendi Gaisei. O cardeal Lincoln o fez. Sem a sua permissão. Você não entende a situação aqui, Blacktooth. Nós somos hóspedes da cidade, e eu não direi que somos cativos aqui até que eu tente voltar para Valana e veja se eles me deixam ir. O cardeal Lincoln me informou da prisão de Gaisei, e Shuntaradala serviu como bispo para essas pessoas, porque era bispo do vale de onde elas vieram. Slojon e todos aqui sabem que enviei homens para prender Adala, e bem. Então quando Gaisei o matou, eles pensaram que você havia ordenado a execução. Ainda não, mas eles certamente suspeitarão disso se eu garantir a libertação dele agora. Ele matou um bispo e príncipe da igreja, e o cardeal Adala era popular aqui. Eu estava lá quando aconteceu, Santo Padre. O tempo todo, Gleaver e seus oficiais atiraram naqueles de nós que hesitarão ou recuarão. Diante disso, Gaisei atirou em legítima defesa e em defesa de todos nós, mas primeiro ele rastejou até mim sob os tiros. Ele perguntou se era verdade que o cardeal Adala estava desafiando suas ordens e o traindo. Eu disse a ele que sim,
eu sabia o que ele poderia fazer quando eu lhe dissesse aquilo, e esperava que ele o fizesse. Portanto, sou eu quem condenou o cardeal à morte, mande prendê-los também, Santo Padre. Eu verei o que posso fazer, disse Bramponi de forma sombria, acenando para o guarda e sussurrando uma ordem, momento em que o guarda com dor de estômago agarrou o braço de Blacktooth, levou-o direto para a prisão e o colocou na cela de Gaisei, que o abraçou, e durante o abraço, o guarda passou a mão pelas grades e deu um soco forte no rim de Blacktooth com o cabo da alabarda, dizendo com um sorriso doce que voltaria em breve para buscá-lo. E Gaisei não estava sozinho na prisão, pois dois homens que alegavam ser refugiados políticos do Império e que agora buscavam asilo na Nova Jerusalém estavam presos ali até que suas alegações fossem minuciosamente investigadas, sendo um deles Ulrich van Orden, S.I., o inaciano que também era professor de História na Universidade Secular de Texarkana, e de quem Bramponi suspeitava de ter contratado os capangas que tentaram matá-los na Páscoa antes do último conclave. Quão desesperado o homem devia estar para escapar de Texarkana, a ponto de vir ali pedir asilo. E ele olhou de relance para Blacktooth uma vez, mas não o reconheceu. O outro homem era Torrildo, que exclamou: Blacktooth, meu Deus! Você não imagina o que aquela fera do Benefez fez comigo. Nimue sentou-se na cama de Gaisei e começou a interrogar o guerreiro. Ele tentou ignorar a confissão de Torrildo sobre os pecados intimamente brutais que o arcebispo de Texarkana havia perpetrado contra sua pessoa. Segundo Gaisei, Orden e Torrildo eram refugiados, não de um imperador terrível, mas de um arcebispo furioso que repentinamente se deu conta de que nunca poderia ser papa, mesmo que seu sobrinho conquistasse todos os seus inimigos. Na universidade, Orden havia cometido o erro de dizer abertamente que Benefez agora era non papabilis, e o próprio Torrildo era parte do problema do arcebispo que garantia que ele nunca usaria a tiara. No caso de cada fugitivo, foi seu próprio confessor quem, após ouvir os estrondos vindos do topo da montanha, aconselhou seu penitente a cumprir sua penitência em alguma terra longe do alcance do império e do ordinário diocesano. Então lá estavam eles sentados em uma prisão da Nova Jerusalém, esperando ter alguma utilidade para um papa que tinha o poder de libertá-los. Blacktooth achou isso interessante e irônico, mas decidiu não se preocupar com o destino deles. Depois de um tempo, o guarda voltou para buscá-lo e eles retornaram à sala do trono. Ele perguntou a Volshin num sussurro se ele sabia sobre Orden e Torrildo, mas o ex o ignorou e perguntou: Gaisei está doente? Bramponi queria saber se ele era maltratado ou mal alimentado, e a resposta foi que ele está doente do coração, pois mantê-lo enjaulado é maus tratos, e o mesmo ocorre com a comida. Se você não estivesse se escondendo com Eyman Speklebard quando explodiram o palácio, nada disso teria acontecido, disse-lhe Bramponi. Você teria vindo para cá comigo, mas agora você está furioso, como se fosse minha intenção que você lutasse ou matasse em batalha. Eu não estava me escondendo com o Papa. Apenas orando. Não exatamente, nós conversamos, e uma das coisas sobre a qual falamos foi a guerra, e fiz a tradicional menção da igreja militante na terra, da igreja padecente no purgatório e da igreja triunfante no céu, mas o Papa me disse que não havia igreja triunfante no céu, embora ele já tivesse ouvido aquela tolice antes, e perguntei por que ele dizia aquilo em desacordo com todos os anciãos, e ele me disse que João o dizia no capítulo 21 do Apocalipse, e nela não vi templo. Na presença de Deus,
a igreja é uma muleta descartada. O que estou dizendo a vossa santidade, Santo Padre, é que se a igreja militante na terra não produz membros de uma igreja triunfante no céu, então sua militância não é. Pare. Eu me curvo a todas as palavras do meu predecessor, mas não à sua explicação delas. Especialmente não sobre o assunto da guerra, e me ficou em silêncio, sentindo-se estúpido. Não foi assassinato quando você acidentalmente atirou naquele homem. Você não precisa de absolvição para isso, mas posso absolvê-lo se quiser. O Papa encarou o rosto de Blacktooth por um tempo e começou a franzir a testa, dizendo que achava que ele não aceitaria a absolvição dele se ele lhe a desse. Você já me deu uma indulgência plenária e um passaporte para o paraíso na Citotitiranum, Santo Padre. O que mais eu poderia pedir? Bramponi ficou vermelho com o sarcasmo, mas Blacktooth persistiu parado ali com as mãos abertas como se fosse receber presentes, embora na realidade estivesse paralisado de medo pelo que havia dito. Saia daqui! Bramponi explodiu e disse para ele ir visitar seu santo padroeiro no priorado, pois não queria ouvir aquilo. Posso me retirar agora? Estúpido de novo. Sim, vá. Blacktooth olhou de relance para a mão do Papa, mas Bramponi não ergueu o anel, e Blacktooth não estendeu a mão, fazendo uma genuflexão rápida e uma retirada ainda mais rápida, e não viu Bramponi novamente durante aquele inverno, fixando residência no priorado de São Leibovitz nos Choupos, onde o prior Vaca Cantora Santa Marta lhe designou trabalho em troca de alojamento e alimentação, e ele não era obrigado a ajudar no ofício divino, mas também não era proibido, então juntou sua voz ao coro. Tomou ditados e escreveu cartas para o prior, lavou pratos e assumiu sua vez de cozinhar, e os irmãos foram mais gentis com ele aqui do que na abadia, embora fossem os mesmos monjas, ele conhecia todos eles do mosteiro no deserto, e todos eram especialistas, como o irmão Junen, que costumava acordar Blacktooth todas as manhãs para as logs e era um matemático, ou o irmão Elven, que fora amante de Torrildo e pulara o muro, mas voltara arrependido e se tornara hábil em seus estudos anteriores de mecânica e engenharia. O velho irmão Tudlen, que Blacktooth mal conhecia porque estivera de licença da abadia por tantos anos no mar, era um arquiteto naval, astrônomo e navegador. Ele parecia de alguma forma deslocado tão longe do oceano, mas Bramponi, assim como Philpyu, tinha ambições. Tudlen construíra uma escuna na velha Baía de Tampa, e supostamente ela era propriedade da ordem. Aqui nas montanhas, onde o ar era rarefeito e límpido, ele estava polindo o espelho de um telescópio. Os outros eram especialistas em história da igreja, em história política e militar, e na obra de Boedulus, entre outras autoridades, sobre a Magna Civitas e seu colapso catastrófico. Persuadir o prefeito Dion a permitir a abertura do priorado leibovitziano na Nova Jerusalém não foi uma tarefa pequena. Vaca Cantora tinha apenas grandes elogios ao Papa como persuasor e como devoto de seu santo padroeiro. Sua Santidade convenceu Dion de que teríamos valor educacional para a comunidade aqui, mas até agora nenhuma escola nos procurou, pois Lincoln as dirige, e esses espiões não querem que seus superbebês cresçam e se tornem monjas, havendo duas camadas de religião aqui, a católica acima do solo e a novo-adventista abaixo do solo, e eles estão dispostos a salvar o mundo, sendo Adala um exemplo típico. O velho judeu Benjamin me contou sobre eles, disse Blacktooth, mas ele continuava resmungando que ainda não era ele,
e eu não sei o que ele quis dizer. Vaca Cantora sorriu como se soubesse, mas não disse nada. Ele se confessou com o padre Prior Mo, como os irmãos às vezes o chamavam. De um ex-garoto da fazenda Gafanhoto para outro, provou ser uma experiência estranha para ambos. Você foi levado para o culto de guerra nômade, meu filho? Padre Santa Marta perguntou, em conexão com a confissão de Blacktooth de ter matado um homem em batalha. Não, padre. O povo gafanhoto me tratou com bondade, como fariam com um menino que ainda não havia passado pela provação. Eu não tive a intenção de atirar no homem. Claro que não, mas você pretendia cortar a garganta dele, não é? Eu achei que ele estava me implorando para fazer isso. Eu ainda acho isso. Vaca Cantora, que às vezes gostava de pensar em si mesmo como um nômade, mencionou que a igreja desaprovava ajudar num suicídio, mas que ele provavelmente teria feito o mesmo. Ainda assim, era um ato a ser objeto de arrependimento. Nimmi não mencionou a desobediência entre seus muitos pecados. Vaca Cantora não o lembrou. A absolvição foi concedida, e a penitência foi leve, rezar 5 mistérios do rosário e começar a cantar pelo seu jantar. Em uma noite fria, ele e a vaca estavam voltando para casa caminhando na neve depois de cantarem as completas na igreja do bairro, a qual dividiam com o pastor local e seu pequeno rebanho. As completas eram a oração noturna da igreja, preocupada com o sono e a vigília, a vida e a morte, o pecado e o recebimento da graça. Mas não era uma canção de ninar, e o deixou se sentindo solitário. Posso lhe dizer algo que acho que você vai querer ouvir, padre? Diga, disse Vaca Cantora. Lembra quando fugimos e tentamos nos juntar aos gafanhotos? Eles nos alimentaram, nos deixaram descansar 2 dias e depois nos expulsaram do acampamento com chicotes numa neve como esta. Você ficou tão amargurado quanto eu. Aqueles chicotes de corda. Escute, eu ainda não sei o que fizemos para ofendê-los. Eu costumava pensar que você ou Ren deviam ter dado em cima de uma garota. Porque nossos pais eram fazendeiros. Foi por isso? Sim, fiquei amargurado, e nômades gafanhotos ainda me deixam desconfortável. Se tivéssemos revidado, poderíamos ter tido uma chance, em vez disso, apenas nos encolhemos e fugimos. Mas há uma vejo gafanhoto lá que acha que se lembra de 3 órfãos errantes na época em que visitamos as tendas deles, e ela me explicou por que não nos ofereceram mais do que comida, água e 2 noites de sono. Explicar a crueldade não é absolve. Talvez não, mas tentarei repetir o que ela me disse o melhor que puder lembrar. Quem quer adotar um Nimmi adolescente, ela disse, não importa como ele tenha sido criado. Uma vez passa 4 ou 5 anos o alimentando, o vestindo e o ensinando sobre os cavalos, e em troca de que? Trabalho braçal e preguiçoso, ele tem desejos e se mete em brigas, arruma problemas com outras famílias, talvez ela o pegue acasalando com uma de suas próprias filhas, mas eles não podem se casar sob as regras de procriação, ou pior, ele foge para se casar com a filha da rival criadora de cavalos dela. E uma família que chora a morte de um filho estaria melhor adotando um jovem puma do que outro garoto. Vaca Cantora riu e perguntou, ela sabia do seu gatinho. Eu estava carregando Librada quando a visitei, e ela mesma havia adotado uma menina órfã na puberdade, mas entre os nômades, quando uma menina cresce, ela fica com a mãe,
enquanto um menino cresce e deixa a mãe e toda a família quando se casa, e meninos sem mãe são tão bem-vindos quanto lepra por lá, a menos que saibam lutar e se juntem ao culto da guerra. Chicote de corda. Vaca estava ruminando sobre isso. Isso foi há mais de 20 anos, padre. Este ano, o próprio Sharf queria que eu ficasse e fosse tutor de seus sobrinhos. Eu teria sido adotado, na minha idade. Bem, fico feliz que você tenha me contado porque eles foram cruéis. A caridade raramente é conveniente, às vezes é completamente impraticável. Vaca cantora pensou por um momento. A avó do Sharf provavelmente acreditou que o seu voto de castidade protegia todas as filhas, ele acrescentou. Blacktooth desviou o olhar e corou. Você deveria esquecer o que eu lhe digo em confissão. Ele reclamou enquanto entravam no dormitório dos monjas. No pequeno priorado, cada homem tinha sua vez de cozinhar ou fazer trabalho braçal. Blacktooth havia sido informado pelo ex que o Papa queria sua receita de ensopado de sumonabish, e quando chegou sua vez de cozinhar, ele pediu permissão ao Padre Moe para preparar o prato para todos os irmãos, que precisavam de permissão para comer carne. Quando a permissão foi concedida, Blacktooth comprou os ingredientes de um açougueiro local, preparou o banquete e enviou quase 1 litro dele para o Palácio Papal. A falta de uma resposta pareceu um indicador do desfavor do Papa. Librada consumiu as sobras com gosto. Ela havia pegado um rato no seu primeiro dia, garantindo assim seu alojamento e alimentação. Por que você a chamou de Librada? O que isso significa? Perguntou Vaca. Era espanhol e significa libertada, porque é isso que ela será antes que fique muito maior e coma um de nós. O inverno de 45 a 46 foi o mais ameno de que se tem memória, e a maior parte da horda cão selvagem moveu seu gado para o sul como de costume. Os agentes de Anega entre os bandos de foragidos sem mãe observaram a migração, mas não viram nada de incomum a relatar até março, quando todos os guerreiros da horda se reuniram como um exército sob o comando do próprio Sr. Gan, com Osso como segundo no comando. Eles cavalgaram velozmente para o leste por vários dias, depois para o sul até o rio. Antes que Philpurarch soubesse do movimento, os cavaleiros nômades haviam vadeado o Neidian e atacado pela retaguarda as forças de Texark entrincheiradas ao longo da margem leste do Washita. Com eles, trouxeram 3 treinadores de cães gafanhotos e quase 100 cães que matariam qualquer homem não montado que não cheirasse a nômade. Pelo menos 6 dos guerreiros do Charfosso foram mordidos por não terem o aroma usual de gafanhoto. Sob a luz da lua cheia da Páscoa, os cães arrancaram as gargantas dos soldados de Texark nas trincheiras, junto com alguns de seus relutantes aliados Jack Rabbit que comeram cebolas demais para ter um cheiro amigável. O ataque dos cães na noite do sábado de Aleluia permitiu que as forças de Omukon cruzassem o Washita sem ficar sob fogo até que atacassem as fortificações com baionetas fixadas. No nascer do sol da Páscoa, os treinadores haviam recuperado o controle dos cães famintos e a batalha foi vencida sem mais baixas de Jack Rabbit, e os homens bem descansados do prefeito Dion cruzaram o rio para levar a guerra para o leste a cavalo. Após o combate, Ganoslichur encontrou-se com Omukon no meio de um campo de batalha ao amanhecer. Ele então cavalgou com as forças de Jack Rabbit sem assumir o comando. Este foi o motivo para desafiar seus xamãs. Os Jack Rabbit careciam de respeito por Omu,
o contrabandista, mas o respeito deles pelo Senhor das Hordas foi intensificado pelo fato de ele não ser Jack Rabbit. Tamanho era o autodesprezo de um povo conquistado. O padre Passos na Cobra tinha recentemente chegado à vizinhança e ele agora celebrou a missa da ressurreição ao meio-dia de 25 de março, a Páscoa mais precoce em muitos anos, e deu a Eucaristia ao Senhor Ganosli junto com os Charfzosuex Aniomukun, à vista de todos os guerreiros e da população Jack Rabbit da região. Assim, os fiéis se regozijaram com a vitória do nômade sobre a tirania ao mesmo tempo em que a vitória de Cristo sobre a morte. Nunca na memória do velho Passos na Cobra o povo subjugado expressou tanta alegria neste dia de festa mais importante. Loucura Sagrada passou quase uma semana construindo a estima dos Jack Rabbit pelo Sharf Jack Rabbit, acompanhando-o a todos os lugares, ouvindo-o discursar para os combatentes rebeldes e grupos civis, depois reforçando as palavras do Sharf com algumas palavras suas, provocando aplausos entusiasmados da multidão. Havia cerca de 700 prisioneiros não feridos, e os guerreiros Jack Rabbit haviam começado a mutilá-los até que Loucura Sagrada pôs um fim àquilo. Aquele costume nômade havia sido abandonado logo após a conquista por Texarkee, exceto para espiões capturados e sabotadores, mas os Jack Rabbit estavam apenas tentando honrar o costume, pois haviam sido informados por Homo do que Gan fizera a Exitloit. Mas as forças do Anegan corriam para o oeste para se juntar à batalha contra os rebeldes Jack Rabbit, e o exército reunido de Homo marchava agora para enfrentá-las, seguindo a cavalaria leve de Dion. Tendo destruído as forças inimigas na vizinhança imediata e inspirado os combatentes Jack Rabbit com um novo entusiasmo pela batalha, Ganioso retiraram os cavaleiros Cão Selvagem da área cruzando o Washito e cavalgando para o oeste para cruzar o Neidia em um ponto onde o movimento deles não seria observado pelos batedores de Texarkee. Quando os guerreiros se juntaram ao resto da horda Cão Selvagem em suas terras de inverno, Ganosli primeiro enviou mensageiros com um relato da batalha para o Sharfbrão e o Papa Amém. Em seguida, ele convocou o Padre Ambrose, bem como seu xamã sênior do espírito do urso e sua própria mãe Vejoes. Ele disse a eles que se preparassem imediatamente para acompanhá-lo a Nova Jerusalém e à corte de Amém II. O Senhor das Hordas e seu grupo chegaram a Nova Jerusalém no final de abril. Eles foram recebidos pelo Papa e pelo prefeito, que esteve brevemente em casa vindo das guerras, com alta cerimônia. O major-general Kigler Durod já estava na cidade como plenipotenciário do rei dos Tennessee. Durod tinha se dado ao trabalho de aprender um dialeto nômade, Jack Rabbit, porque em sua juventude serviu na província como mercenário de Texarkee, e fez amizade rapidamente com Ganosli. Além de Durod, armeiros tinham vindo da costa oeste, trazendo amostras de seus modelos mais recentes de armas de fogo. Embora Ganosli como Caesar de Araiverdar falasse por todas as três hordas, Bramponi expressou pesar por os Sharfsbrão e Omukun não poderem comparecer ao conselho de guerra. 3 dias depois, um emissário gafanhoto irritado chegou de Arthallow a cavalo para confrontar o Papa. O mensageiro gafanhoto não era cristão, e se colocou de forma desafiadora perante Amém II e 6 membros da Cúria para expressar as exigências do seu Sharf. A menos que vocês soltem Ninden e o guerreiro amarelo Gaisei sob a minha custódia, os gafanhotos farão guerra não contra os seus inimigos, mas contra vocês. Talvez tenham mentido ao seu Sharf, disse o Papa. Ninden está hospedado no priorado com os outros monjas,
e se ele quiser ir com você, não há nada que o impeça. E o guerreiro amarelo? Onde ele está? Ele está na prisão da cidade, eu não o coloquei lá, pois o único homem nesta sala com alguma voz nos assuntos da cidade é o cardeal Lincoln, que cresceu aqui. Vossa Eminência, por favor. Ele acenou para um homem baixo de barba branca que parecia um gnomo usando um solidéu vermelho. Então ele disse ao mensageiro que achava que o Sharf dele iria querer que a mensagem fosse para o homem certo, e que ele era o homem errado, assim como Sua Eminência Abraha também não era o homem certo, mas podia levá-lo ao homem certo. Você não é o homem mais poderoso neste lugar horrível. Não é o Papa Barba Ruiva, o senhor da horda cristã. O nômade exigiu. Não sou exatamente um senhor como você entende, você poderia pensar no meu cargo como o de um sumo sacerdote. Lincoln mancou até ficar ao lado do nômade, de frente para ele, e falou com uma voz surpreendentemente profunda para um homem tão pequeno. Seu nômade tinha sotaque forte, mas era compreensível. Jovem, porque este é um lugar horrível. Bramponi mesmo explicou que os nômades dizem que os maus espíritos descem das montanhas, especialmente das velhas Zarques, e habitam os úteros, sendo essa a crença que explica por que uma mulher nômade às vezes dá à luz um bebê gleb. Entendo. Bem, jovem, compare nosso Papa ao seu mais velho chamando o espírito do urso, nem ele nem seu Sharf têm de obedecer ao outro, e o Sharf neste lugar é o prefeito de On. Mas ele acabou de sair daqui para voltar para a guerra. Seu filho o substitui. Esta, a igreja, é como o conselho do espírito do urso, não há nada que possamos fazer por você aqui, meu sobrinho, exceto rezar. Lincoln era esperto o suficiente para não dizer meu filho a um nômade, mas esse nômade também não gostou de sobrinho. Meu único tio é a luz demoníaca, seu nanico grisalho. Meu nome é Relâmpago Azul e sou o filho mais velho da irmã mais velha dele. Nós dois testemunhamos os crimes de Adala. Certamente você quer dizer o crime contra o cardeal Adala. Eu quero dizer os crimes de Adala, pelos quais ele foi executado. O queixo do gnomo caiu. Crimes sob qual lei? A lei nômade. O tratado da égua sagrada. Ele o violou trazendo um exército para nossas terras. Adala violou a lei e desafiou nosso Sharf. Por ordem dele, seus oficiais mataram seus próprios homens. Se Ninden e o guerreiro amarelo não o tivessem executado, meu tio o teria feito. Eu não tinha pensado nisso dessa maneira antes, disse Bramponi. Ele está certo, você sabe, Abra, Adala violou claramente o tratado. Santo Padre, não posso acreditar no que estou ouvindo. Relâmpago Azul agarrou o pequeno cardeal pelos ombros e o sacudiu. Posso fazer a guerra ou a paz, homenzinho. Minhas palavras são as palavras do meu tio. Talvez não possamos trazer a guerra a vocês aqui em suas montanhas malignas, mas podemos nos juntar à guerra contra seus homens que lutam ao sul do Neidian. Leve-me ao homem que prende a vítima em vez do criminoso. Lincoln mancou em direção à saída o mais rápido que pôde, com o corpulento nômade em seus calcanhares. Quando eles se foram, Bramponi virou-se para sua guarda pessoal e disse ao ex para ir com eles, levar de Icundo, manter o nômade longe de confusão e garantir que Slojon tivesse de olhar na cara dele quando falasse sobre Gaisei. Então, ao cardeal penitenciário que era também seu confessor pessoal, ele disse, vá para os aposentos de hóspedes, por favor,
e diga a Ganoslichur o que aconteceu aqui, pois Relâmpago Azul não sabe que o seu Kaizashdiar Aivdar está na cidade. No prédio da administração, Slojan rejeitou arrogantemente a alegação do nômade, que o agarrou pelas orelhas e o arrastou, guinchando de dor, por cima da mesa. Um sargento sacou uma pistola e, no mesmo instante, 3 espadas estavam no ar. Largue isso ou perderá a cabeça, disse X. O sargento largou. O sobrinho de Eutur estava agora atrás de Slojan com uma chave de braço no pescoço e uma faca encostada na garganta dele. Ele o empurrou para a porta e disse que aquele peido iria para a cadeia. Slojan gritou ao sentir o próprio sangue escorrendo pelo peito e disse: "Pare, ó, Voshin. Pare, ó. Só você pode pará-lo, Messer. Leve-o para a cadeia em paz." Bramponi está por trás disso. Não, o Papa não está. O homem por trás disso também está atrás de você, neste exato momento, e você realmente violou o tratado, Messer. Tudo bem, nós vamos para a cadeia. A ida para a cadeia foi interrompida pela entrada repentina de Ganoslichur e seus 2 xamãs. Relâmpago Azul olhou para ele, engasgou e soltou o filho do prefeito. Ele fez um amplo cocai para o escolhido da donzela do dia, marido das pradarias, e então ficou em silêncio aguardando ordens. O senhor das hordas pediu uma explicação do problema, sendo que Relâmpago Azul falou primeiro, seguido de Slojan e X. Então o Kaizashdiar Aivdar disse ao filho do prefeito que ele, Ganoslichur, decidia a favor da reivindicação dos gafanhotos e fez a Slojan a mesma ameaça que Relâmpago Azul havia feito. As hordas se voltariam contra a Nova Jerusalém por quebrar o tratado, e poderiam até mesmo levar o conflito para essas temidas montanhas. Os Jekrebat se voltariam contra os espiões na batalha e matariam o pai de Slojan também. Foi assim que as acusações foram retiradas e Gaisei foi liberado sob a custódia protetora de Relâmpago Azul. Como o nômade reivindicava poder plenipotenciário para falar por seu tio, Bramponi o convidou para participar do Conselho de Guerra, que quase havia terminado com a partida de Dion, mas agora era renovado com a presença do gafanhoto. O Papa enviou uma mensagem a Bram por meio da rede de retransmissão nômade para garantir ao Sharf que Gaisei e Ninden estavam livres. Ele também agradeceu a ele por enviar Relâmpago Azul, que adicionou ao documento suas iniciais, que Blacktooth o havia ensinado a desenhar, e a paz foi restaurada entre os aliados. Após seu começo duro, Relâmpago Azul provou ser um diplomata bem arredondado. Apesar de sua ameaça inicial de abandonar a aliança e se juntar ao outro lado, ele trouxe inteligência reunida de várias fontes. Avaliando tudo, a notícia era boa, mas havia coisas com as quais se preocupar. Piu-Piu tinha novas armas de repetição agora, mas ainda não o suficiente para mudar o resultado de nenhuma batalha previsível. O campo ao redor de Nova Roma não estava de forma alguma desmilitarizado, mas as forças de ocupação lá estavam reduzidas pela retirada das tropas enviadas à província para deter o avanço das forças de Omukon e do prefeito Dion para o leste. Sharfbran estimou que não mais do que 700 homens, cavalaria de Texarque e mercenários Gleb, restavam para bloquear o acesso aos portões de Nova Roma. E havia problemas no vale, pois os recrutadores de Texarque haviam sido emboscados e mortos. Eu me pergunto quem estaria fazendo isso. Kigler Durod perguntou inocentemente, provocando risos,
pois todos os presentes sabiam que agentes Tennessee disfarçados de Gleps haviam cruzado o grande rio e se infiltrado na região de Vatita Ozark. O recrutamento posterior no Vale dos Malformados foi inibido, se não interrompido. Se não atacarmos agora, disse Gunn, o poder de fogo do Imperador aumentará rapidamente. Nós perderemos a vantagem que as armas do Papa nos deram. Relâmpago Azul murmurou concordância, e o general Durod queria saber se era possível usar a rede de retransmissão nômade para contatar seus homens no vale. Se você tiver uma cifra segura, talvez, disse Relâmpago Azul. Há o risco de um mensageiro ser capturado. Ele não deve saber qual é a sua mensagem. O Papa Amém tomou uma decisão repentina: montaremos uma expedição para capturar Nova Roma, e faremos isso o mais rápido possível, a menos que algum de vocês discorde. Ninguém objetou. Depois de tantas décadas de exílio, a Santa Sé estava indo para casa. O Pentecostes caiu em 14 de maio de 3246, e Blacktooth já sabia há uma semana que Loucura Sagrada e outros convidados importantes estavam na cidade para consultar o Papa, mas as consultas eram privadas e ele era tão ignorante quanto qualquer cidadão local sobre o que acontecia a portas fechadas. O prior Vaca queria que todos os 8 participassem da missa solene pontifical na Catedral de Madeira e Pedra do Papa, mas Nimue deu uma desculpa. Em vez disso, ele participou da missa em sua igreja de bairro habitual, cantou o Veni Creator Spiritus com o pequeno coro e auxiliou o padre na distribuição da Eucaristia para os espiões locais e seus lindos filhos. Vaca Cantora o encontrou sentado no jardim, tentando extrair um pombo ainda se debatendo das mandíbulas de sua puma Glep que rosnava. Librada arranhou sua mão e cravou os dentes no pássaro, de modo que Nimue desistiu. Eu acho que já está na hora de Librada ser librada, disse ele ao prior. Nós cuidaremos disso, Nimue, você vai estar muito ocupado. Isso depende de mim, padre, eu a trouxe para cá e ela deveria ser solta o mais longe possível dos humanos, pois não tem medo de ninguém. E por que você diz que eu estarei muito ocupado? Eu acho que você estará, pois o Papa quer ver você agora mesmo. Ele vai embora. Embora. Para Nova Roma como um conquistador, eu acredito. Agora vá fazer um curativo na mão e corra para o palácio. Assim que viu que Gaisei havia sido libertado, Blacktooth sentiu vergonha por sua impertinência anterior para com seu papa e procurou uma oportunidade para se desculpar. Mas X havia designado para ele um lugar no trem de bagagem, na retaguarda, e a procissão já estava em movimento havia 3 dias antes que ele encontrasse a oportunidade de se aproximar de seu antigo empregador. Ambos estavam a cavalo. Não me agradeça, agradeça a Deus e aos gafanhotos, disse o Papa depois de acenar dispensando o pedido de desculpas de Blacktooth. Eu não entendo, Santo Padre. Você não tem que entender. Bramponi retrucou e, após uma pausa, cedeu. Alguém disse ao Sharfbrown que você e Gaisei estavam presos por matarem o cardeal Adala, que estava violando o tratado da égua sagrada ao trazer um exército para terras nômades. O Sharfu teria matado se Gaisei não o tivesse feito, mas eu não sei o que o fez pensar que você ajudou a matá-lo. Eu ajudei, Santo Padre, eu disse a Gaisei que Adala o estava desafiando, e sabia o que estava fazendo quando o disse, e Eutur sabia disso. Entendo. Bem, ele ficou bem irritado e mandou seu sobrinho com uma mensagem oral para o carcereiro de Gaisei. Qual sobrinho foi esse?
Stutzilbrão relâmpago azul. Ele está lá na frente com o grupo de Ganosli. A princípio ele achou que eu fosse o carcereiro e disse a todos que, a menos que você fosse solto imediatamente, faria as pazes com o Anegan e atacaria as forças de Dion onde quer que as encontrasse. Ganosli interveio naquele momento e assumiu, ele até ameaçou atacar a Nova Jerusalém. Então você pode agradecer aos nômades, não a mim, só estou trazendo você para satisfazer Euturbrão. Então é por isso. Isso e sua proeza como soldado, disse Bramponi, e esporeou seu cavalo para se afastar da conversa.